Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa convidada de hoje é a Maria Inês Batiston, que é engenheira ambiental e engenheira da segurança do trabalho. E nós vamos falar um pouquinho mais das questões ambientais que existem, na nossa região e também no nosso país. Maria Inês, tudo bem? Muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Maria Inês, quando a gente fala de engenharia ambiental, a gente lembra sempre do meio ambiente, quando a gente vai no quintal tem as questões ambientais, quando a gente vai num rio tem, o meio ambiente ele está na cidade toda, é a árvore que tem na frente de casa, Então assim, é uma coisa muito gostosa esse assunto, e muito prazerosa, porque muitas pessoas não ligam para o meio ambiente. E depois, quando necessita do meio ambiente, é que elas vão realmente se lembrar, Principalmente quando corta-se uma árvore e depois, quando faz muito calor, a pessoa vai procurar uma árvore para estacionar o veículo, e aí, E aí? Mas eu pergunto para você, as cidades hoje, elas mantêm um sistema ambiental como deveriam ter? As cidades aqui da região, principalmente, no tocante ao plantio de árvores, a urbanização, ela está de acordo com o que o ambiente exige? Falta bastante árvores, como a gente vê, áreas verdes, porque o meio ambiente, quando a gente pensa em árvore, em água, em ar, só que o lazer da pessoa também faz parte do meio ambiente. Então as pessoas ficam mais irritadas, mais nervosas, porque não tem também essa área de lazer, não são espaços ocupados de forma adequada, Na melhor oportunidade, eles já vão cortando tudo e esquece dessa parte humana que a gente vive. O meio ambiente, ele existe pra gente, Então quando a gente corta, cimenta, vai arrancando tudo, muda a paisagem, a gente se sente lesado. Isso daí também causa os impactos emocionais até mesmo, Por mais que a mídia venha divulgar ações ambientais e busca sempre trazer informações e conteúdos que incentivem as pessoas a preservar o meio ambiente, ainda assim a gente encontra pessoas que têm o único objetivo, que é destruir, Ah, com certeza. Tem gente que abre a janela com gosto e vai jogando lixo. Esses dias eu saí de uma sorveteria, a mãe pegou o pote de sorvete da mão da criança e jogou. E a criança olha e a mãe olha, parece que eles olham para ver onde vai cair. É inconcebível ainda existir pessoas que peguem o material e jogam, porque o seu lixo, dali ele vai para o esgoto, depois vai para o riozinho, do riozinho vai para o rio, do rio vai para o mar. Aí a gente fala, mas meu lixo não vai tão longe. Vai sim, tem animais que estão morrendo por causa de contaminação que a gente faz aqui. Tem uma ave que chama albatroz, é lá do meio do oceano, elas estão entrando em extinção. Ela é maravilhosa, ela tem 2 metros de envergadura, de ponta a ponta. Está morrendo, você vê fotos, elas têm isqueiro dentro da barriga delas, tampa de garrafinha. Isso tudo saiu da cidade? Saiu da mão de alguma mãe que autorizou a criança a jogar. Ou a própria mãe jogou. Ou a própria mãe jogou. Então essa coisa do meio ambiente não é só fechar a torneira. E não é só cortar árvore também não, Não é só cortar árvore, não é só economizar água no banho. É muito maior a situação, ela é infinitamente maior. Maria Inês, a gente está falando desse negócio de poluição do mar, do rio e tal. E a gente viu que há poucas semanas estourou a barragem lá no município de Mariana, em Minas Gerais. 23 pessoas mortas, 11, 12 pessoas ainda nem foram encontradas em meio a essa lama. E esse foi considerado a maior destruição ambiental, o maior acidente que ocorreu desde que o Brasil existe como colônia. E a gente percebe que ali, esse rastro de lama que ainda continua a caminhar e continua a atingir o Rio Doce e agora atingiu o mar também, continua destruindo vidas aquáticas dentro do Rio Doce e vidas marinhas dentro do mar. Como que você enxerga essa situação dessa destruição, esse grande acidente que ocorreu em Mariana?
Essa situação ela vai levar uns 100 anos para começar a dizer que está se recuperando. 100 anos? 100 anos eu estimo, porque foi muito grave. O material que caiu no rio, ele não é só água com barro, ele é água com barro e outros metais. Resíduos, minérios. Que foram separados e decantados dentro daquele sistema. Então, abriu-se aquela barragem e fez uma lavagem sobre o material. Então, as vidas que existiam, elas, claro, que não vão voltar. E aquilo lá foi compactando todo o leito do rio. Então, é um trabalho que não é simplesmente, vamos replantar. Tem que ser um trabalho muito maior, com muito mais empenho, né? A agricultura também não volta a curto prazo, vai ter que ter muito investimento sobre a terra para ela voltar a ter matéria orgânica viva, porque ali está tudo... Aquilo destruiu lençóis freáticos, destruiu nascentes, né? E tudo que era vida, né, no leito ou dentro do rio, praticamente foi destruído. Entupiu nascentes, aquele barro vai entupir nascente. Então, onde tinham nascentes, elas vão deixar de existir. Né? Onde elas iam nascendo ao longo do rio, elas vão deixar de existir. Então o rio ele vai também deixar de ter o tanto de água que existia, então consequentemente todo o restante. O estuário, que é a parte onde ele encontra a água doce com o mar, ele foi todo contaminado com aquele barro. Espécies que viviam daquela água meio salgado, meio doce, elas vão deixar de existir. Ali era nascente, ali era o berço do mar. O berço no sentido de os peixes iam ter seus filhos naquele estuário, que em alguns lugares são mangues, mas ali é ainda o estuário, e eles vão deixar de existir. Agora, tem muitas pessoas que imaginam assim, a partir do momento que estancar lá o problema, a lama, né, que não deixar mais a lama descer, aí o rio vai voltar à sua cor tradicional. Mas o que a gente percebia ali é que existiam peixes ali de 2 metros, né, de comprimento. E para um peixe atingir um tamanho desse, é no mínimo 15, 20 anos, né? Então, ou seja, para se ter uma dimensão de quantas vidas e quais espécies, né, de vidas ali foram destruídas. E mais um detalhe, né? O rio continua, né, daquele trecho, o rio continua normalmente, né, o que vem de cima. E não é avisado para os peixes que estão acima, olha, você não pode entrar ali, que ali está escuro, aquela lama é tóxica, né, e mortal. Então, ou seja, a cada dia, mais vidas que ainda estão no Rio Doce acabam entrando, né, nessa lama e acabam tendo a vida ceifada, não é isso? Deixando de existir, com certeza. É isso mesmo. Eles não têm aviso, não tem plaquinha ali, e o trabalho que está sendo feito em cima... imediato é muito pequeno, é 0,01%. A tirada de peixe que algumas instituições fizeram foi louvável, mas é insuficiente pelo resultado que está por vir. A hora que aparecer realmente, a hora que começar a água a voltar à sua cor, não vai ser suficiente. Agora, e quando também não estancar esse problema, a água do mar também vai se dissolvendo para outros estados, né? Daqui a pouco o problema chega no estado de São Paulo, passa pelo Rio de Janeiro, chega a São Paulo, vai para o Paraná, né? E desce. E também sobe, né? Evidentemente. Esse material, tinham falado de Abrolhos, que Abrolhos está a 200 quilômetros de distância. Tá mesmo. Só que esse material vai chegar lá, em menor quantidade, mas ele vai ser depositado nos recifes de corais, vai ter mortandade sim lá nos recifes de corais, as baleias não vão ser atacadas, porque a baleia jubarte que vai nessa região, ela só vem de julho a outubro, foram embora, agora só ano que vem que elas vão estar voltando. Só que elas voltam por um motivo, para ter seus filhotes lá, e toda a fauna aquática vai ser contaminada. Agora, não é fácil saber que uma empresa, né, como a Samarco, que tem o único objetivo que é faturamento, né, e que não está nem aí para meio ambiente e só quer, né, fazer ali a apuração, a mineração com o objetivo de ganhar, né, permita que uma situação dessa ocorra. E lembrando que a Samarco, ela é um braço da Vale do Rio Doce, né, que já foi privatizada e que já foi do governo, né, ou seja, então... o único objetivo ali é o faturamento, é o dinheiro. E o meio ambiente é o 8º, 11º plano.
Eu me lembro há uns anos atrás, quando o ministro do Meio Ambiente era o filho do Sarney, mandaram prender um senhor que ele pegou uma casca de uma árvore de lei, porque ele tinha pegado um pedaço de casca para fazer um remédio para a mulher dele. Um pedaço de casca para fazer um remédio para a esposa que estava doente. Teve uma repercussão na mídia e o Sarney pediu para soltar ele, porque isso daí aconteceu em Brasília. Soltaram. Porque isso daí apareceu na mídia, né? Como que por causa disso. E o presidente, os responsáveis da Samarco estão onde? Com certeza eles não estão na cadeia, né? E outra coisa que eu falo também, se você matar uma capivara aí para se alimentar, você vai preso, inafiançável, né? E eles mataram lá milhares de capivaras e milhares e milhões de peixes, né? Nem milhares, né? Que não só no rio água doce, como também no mar, e até agora nada acontece com esse pessoal, né? É muito triste. Pessoas que plantavam, que viviam da lavoura, que vendiam alimento para sobreviver, além de estarem desempregadas, estão sem casas, né? E estão argumentando algumas formas para colocar eles, mas a agricultura deles, onde que eles vão plantar agora? Esse é o nosso Brasil. Onde que o pessoal que pescava vai pescar? Onde o pessoal que tinha quiosque à beira do rio, como que eles vão trabalhar a partir de agora? Quem que vai ficar lá para comer o quê? Peixe ali? Não vai comer. Turística Rio Contaminado? Essa vai ser, né? Marinês, dá só um tempinho, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos trazendo mais informações para você. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TV com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30, com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá. Conheça os serviços da Saeel, Engenharia Elétrica, Projetos e Assessoria Técnica. A Saeel oferece projetos de rede de distribuição elétrica, iluminação pública para praças e jardins e acompanha a sua obra do início ao fim. A Saeel possui projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica e estudo de proteção sobre corrente de média e baixa tensão. Os profissionais da Saeel fazem análise sobre a conta de energia elétrica e prestam orientação técnica para construtores e prestadores de serviços. Projeto elétrico para residências, comércios e indústrias é com a Saeel. Rua Consolação 277, Belvidere, Araras. Fone 3351-2530. De volta com o nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa convidada, Maria Inês Batiston, que é engenheira ambiental e engenheira da segurança do trabalho. Maria Inês, você tem uma empresa, né, que é a Pegada Ambiental. Quais são os trabalhos realizados na Pegada Ambiental? Inicialmente a gente começou específico com meio ambiente atendendo indústria, né? Então a gente faz a parte de licenciamento, IBAMA, CETESB, toda essa parte legal que a empresa necessita. Aí nós vimos que seria interessante também, devido à demanda, atender agronegócios, que é reflorestamento, estudo de impactos das áreas, né, do agronegócio, estações de tratamentos que muitas vezes eles precisavam devido aos efluentes que eles têm do processo, né, então eles precisavam. E a gente expandiu para essa área e entramos agora também em segurança do trabalho. São laudos, estudos, toda a segurança do trabalho dentro da indústria. Por exemplo, quando você vai fazer um loteamento, há necessidade de fazer um estudo sobre as APPs? Precisa sim. A CETESB tem um braço que chama Agrapoab. Então ele precisa de uma demanda de estudo completo, inclusive se tem APP,
Se tiver, precisa ser reflorestada, precisa ser preservada, né? E se não tiver outra forma, pode-se usar em outro local essa APP. Agora, as análises de risco são necessárias, né, serem feitas, em alguns casos. Dentro do loteamento, Sim. para meio ambiente, sim, né? As possíveis erosões que venham a ter, porque precisa ser feito as ruas, a instalação de postes, instalação de rede hidráulica, né? Então, tudo isso também inclui, sim, no estudo de risco para meio ambiente. Você também é técnica não, né? Engenheira de segurança do trabalho, né? Como é que está a situação hoje da engenharia na segurança do trabalho no país? Como é que está? Caminha a passos suaves. O empresário ele faz desde que seja exigido. Infelizmente a situação ainda é essa, né? Os colaboradores, os funcionários também usam seus EPIs desde que fique o técnico de segurança, que acima de 100 funcionários tem que ter um técnico, desde que ele fique internamente cobrando ele, né? Com menos de 100 funcionários precisa ter uma consultoria prestando serviço para eles. Da mesma forma também precisa ser cobrado os dois, tanto o dono quanto o funcionário tem que ter chefe. Mas agora, é uma área que anda bastante junta, né? A engenharia de segurança do trabalho com a engenharia ambiental. Quando se vai desenvolver uma obra, por exemplo, né, há a necessidade, dependendo do porte da obra, dos dois profissionais estarem ali. E, nesse caso, muitos profissionais estão se formando nas duas áreas. Isso facilita? Facilita, porque quem cuida do meio ambiente consegue ter uma visão dentro da empresa da segurança do colaborador, né? Segurança do trabalho. Ele tem que ficar dentro da empresa olhando todas as interferências do meio ambiente que possa estar ocorrendo, né? Tanto efluentes, quanto resíduos, quanto a parte legislativa e da mesma forma para a segurança do trabalho. As duas andam muito próximas. Quem tiver um compressor, tanto ele pode ser um perigo para o meio ambiente quanto para a segurança do trabalho. Bom, você fez ou está fazendo um trabalho sobre o laudo de segurança da máquina NR12, né? Como que é isso? As máquinas, a NR12, ela cuida muito de prensa, motosserra, máquinas colheitadeiras, né? De forma geral, vamos colocar como uma prensa. Ela tem algumas especificações, mas ela é voltada para a prensa. E as máquinas são muito antigas e houve uma revisão nessa NR12 muito recente, então elas precisam ser adaptadas. E todas elas com um laudo de um engenheiro de segurança sobre a mesma, né? Então as prensas elas não podem ser mais com um movimento só de botão, tem que ser bimanual com as duas mãos. Toda a parte onde pode ter a guilhotina que vai fazer o corte ou a prensa do produto precisa ser protegida, indicado. O painel elétrico ele não é o antigo convencional, então teve toda uma alteração. Quem não se adequar de 2012 para cá, quem não se adequou corre o risco muito grande. Se um colaborador tiver um membro amputado, tiver algum tipo de ferimento, ser processado sobre essa norma. Eu acho que nesse quesito cresceu bastante e a bem do próprio funcionário, né? Com certeza, com certeza. A gente protege a empresa, né? Porque ele não quer pagar uma multa altíssima em cima Ou indenização também, né? E acaba protegendo uma família toda, né? Porque ficar sem uma mão, ficar sem um dedo, até a morte, o falecimento de uma pessoa da família, o custo sai muito mais alto. Legal. E a legislação ambiental, ela é adequada no país? O Brasil tem a legislação muito boa, ela é muito boa. Só que não tem fiscalização suficiente para isso. São poucos fiscais para muitas empresas, muitas cidades. Então, vou dar um exemplo da CETESB, da região de Piracicaba, que é onde fica a pegada ambiental. Lá são 5 técnicos e eles cuidam 15 cidades. Agora, multiplica cada cidade, no mínimo, 2.000 empresas, né? Não é possível estar fiscalizando toda essa situação. Então, a possibilidade de erros, a possibilidade de não atendimento à legislação é muito grande. Mas a legislação é muito boa. Quem quiser seguir, vale a pena. É o DPRN, isso? O órgão fiscalizador?
Na região? Recursos naturais. Sim. Isso. Tem o DPRN para recursos naturais, CETESB, que é mais voltado para a indústria, o DAE, que é mais voltado para rios e para águas, né? Outorga, o IBAMA já é mais parte florestal, que também já é um órgão federal que é muito maior. Agora, o Estado de São Paulo ele tem legislação diferente da nacional no tocante ao meio ambiente? Tem. A Secretaria do Meio Ambiente cuida das leis municipais, né? Das leis estaduais, que elas são distintas da do CONAMA, que é uma lei federal. Elas conseguem ser mais restritivas estadual do que a federal. Isso também para a gente acaba sendo um mérito. Legal. Muitas pessoas e muitos órgãos estão fazendo a questão do plantio de árvores, né? Como parte de projetos ambientais, como forma de auxiliar o desmatamento, né? Onde foi desmatado, fazer esse replantio, como forma também de procurar fazer o plantio em áreas de nascentes, né? Que é um trabalho muito bom, seja desenvolvido pela iniciativa privada ou pelo público, sempre tem uma iniciativa muito boa. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que esse trabalho tende a continuar, precisa ser incentivado pelos governos? Como que é isso? Você tocou num assunto muito importante. Precisa ser incentivado pelos governos, precisa dar desconto territorial para quem faz o plantio. O plantio é essencial para a nossa sobrevivência. Ele refresca o planeta e a gente está precisando disso, a gente percebe na pele esses efeitos, né? Ele faz com que ambientes que tenham árvores sejam mais frescos e atraiam mais chuva. A árvore é essencial, tem que ser incentivado pelo governo, sim. Com descontos em IPTU, com desconto em impostos do INCRA, né, que é para território rural, tem que ser incentivado com força. Bom, o que a gente percebe é que muitas pessoas não querem colocar árvores, né, ou até plantar árvores em frente às suas casas, porque a própria árvore traz aquela sujeira. É uma delícia uma árvore, porque todo mundo quer estacionar o carro ali, principalmente em dias quentes. Na casa do vizinho é melhor ainda, né? Melhor ainda. Só que a árvore traz toda aquela sujeira para as calhas, entope calhas, enfim, cai no quintal, na própria frente da casa. Ninguém quer esse tipo de problema, porque ninguém quer ficar limpando ou a própria calçada ou a calçada do vizinho. Só que seria uma boa iniciativa, por exemplo, as prefeituras de todo o país começar a incentivar o plantio com árvores menores, com espécies diferentes? Existem espécies que a gente chama de espécies para calçada, espécie de calçada mesmo. Por quê? Ela tem um sistema radicular muito menor, então muitos acabam cortando a árvore porque o tronco fica muito largo, as raízes abraçam os canos, né, da residência, acaba tendo rompimento, trincas nas casas porque foram mal escolhidas. Mas atualmente pode-se procurar, pode-se solicitar até mesmo para os viveiros de muda da prefeitura árvores de calçada. Elas são frutíferas, pequenas, com folhas baixas e além da sombra atraem pássaros, tem as frutíferas também que são muito interessantes. Vale a pena sim, principalmente em rotatória. Nas rotatórias plantar árvores grandes, que elas vão fazer uma grande sombra, e nas de calçada, calçada. Muito bem, nós estamos aqui na região com um projeto ambiental, né, e um projeto artístico também, chama-se Projeto Semear, que é o Serviço de Meio Ambiente e Artes, né, cujo presidente é o Vladimir de Sá, engenheiro ambiental. Então, assim, o objetivo desse projeto é fazer realmente o plantio de árvores, né, com foco na água, em áreas de nascentes, em praças, enfim, é plantar árvore. É isso que está precisando de entidades, do público, do privado? Quanto mais gente envolver nessa situação, melhor vai ser o mundo. Com certeza, vai ser muito melhor, a gente vai conseguir ter uma vida, porque atualmente a gente está tendo quase que uma sobrevida, tem que economizar muita água, muita energia, então com certeza, quanto mais entidades envolvidas, mais gente envolvida, plantando mais consciência ambiental, porque plantio é consciência ambiental, melhor fica. Agora, em frente de casa precisa ter uma espécie hoje, né, melhor definida para evitar problemas daqui a alguns anos. Em praças, por exemplo,
precisa ter uma árvore correta para plantar diretamente na praça ou não? Você pode ir lá e fazer o plantio de qualquer espécie? Primeiro precisa de uma autorização da prefeitura, né, para fazer esse plantio, porque é uma área pública da prefeitura. Agora, o tamanho da praça, se ela for uma praça grande, aceita porte grande, né? Longe, se não tiver fiação por perto, ela aceita um porte grande. Agora, se ela for uma praça com um cruzamento de fios elétricos muito próximos de onde vai fazer o plantio, o interessante é que sejam árvores de menor porte. Áreas de nascentes, por exemplo, é interessante plantar qualquer tipo de árvore ou também tem as espécies ali corretas? As nascentes aqui no nosso estado de São Paulo é Mata Atlântica, então o importante é fazer com que as espécies de Mata Atlântica se predominem nessa área, porque elas vão atrair pássaros, vão atrair toda a natureza da fauna para aquela flora específica. Saiu uma notícia agora há poucos dias em relação ao desmatamento na Amazônia, né? Cerca de 15%. E tem político até comemorando, mas 15%, se a gente imaginar, pelo tamanho, né, da Amazônia, às vezes pode ser maior que a própria cidade de Araras, né? A questão territorial. Você acha que isso é motivo para comemoração? Não pode ser, né? Eu acho que é uma comemoração, como a gente diz, para inglês ver, né? A gente que conhece o tamanho da Amazônia, 15%, 15% da Amazônia é muita coisa. Quase que 2 vezes o tamanho de Araras. É muito, é um espaço incalculável da forma que foi apresentado. Não pode ser de forma alguma comemorado. É preciso ter uma consciência ambiental maior. Todo mundo, com certeza. Desde dos políticos, empresários, família, criança, todo mundo. Legal. Deixa eu só dar um tempinho aqui na nossa conversa. O Maxwell Colombini vem aí trazendo o Minuto Legal. E é isso, Santiago. Realmente voltamos aqui no nosso Minuto Legal e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a placa, aquela placa de obra que todo profissional de engenharia, de agronomia tem que ter na sua execução da obra. Especificamente da parte do pessoal da construção civil, seus engenheiros civis, técnicos, tecnólogos civis. Quando você vai fazer o seu projeto, esse profissional tem que colocar sua placa, por 2 motivos. Primeiro, é por um cumprimento da lei. Nós temos a Lei 5.194 e no seu artigo 16º diz exatamente isso, que a obrigatoriedade de ter a placa do profissional com a identificação dele, o número do CREA dele, a qualificação profissional dele e o tipo da obra. Isso é muito importante para quê? Para a fiscalização e a população saber que aquela obra está sendo dirigida com um profissional habilitado, correto, sendo bem administrada. E segundo, que é o mais importante, que o profissional tem que entender que para ele é importante, toda a placa que ele coloca na obra, ele está fazendo a propaganda do nome dele. Então você está entrando numa cidade e você vê 20, 30 placas de um profissional, um engenheiro civil, seja ele um tecnólogo civil, um técnico civil, nessa obra, o que você pode entender? Que ele é um profissional de sucesso. Então ele está fazendo a sua autopropaganda, isso é muito importante. Então vai mais essa dica para o nosso profissional e para a população também, porque quando você tem uma obra que não tem a placa, pode correr o risco de ela estar sendo feita por leigos e não ter um profissional habilitado. Então até mais. Maxwell Colombini e o Minuto Legal com a gente. Nós estamos encerrando aqui a nossa conversa com a Maria Inês Batiston. Estou passando às suas mãos, né, o Caderno de Anotações 2016, que é um presentão aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras e também do CREA São Paulo. Obrigada, muito bom. Legal. Você quer deixar algum telefone de contato, alguém que queira, ou algum e-mail para alguém que queira mais informações? Eu vou deixar meu e-mail para quem quiser questionar alguma coisa, tiver dúvida, quiser fazer uma entrevista para a gente estar visitando a empresa, né, sem compromisso até mesmo, né? É pegada.ambiental@hotmail.com. Ok. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Legal, nosso programa está terminando por aqui. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Nos vemos num próximo encontro. Tchau.